Curioso para saber como será esse trânsito de Júpiter em Câncer para cada um dos ascendentes? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Eu recomendo você ficar aqui até o finalzinho do vídeo, porque não é só o ascendente que conta. Qualquer planeta posicionado em um signo que tem uma relação direta com Câncer vai receber as influências desse trânsito. Então me acompanhe até o final. Se você está aqui pela primeira vez e não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Ative as notificações para não perder nada e já saiba que aqui a nossa visão é sempre tradicional, é uma visão clássica da astrologia. Eu peço para você curtir e deixar o seu comentário, se puder compartilhar com seus colegas, com as pessoas que gostam da astrologia, agradeço bastante também, me ajuda muito a divulgar o canal. E recomendo para você que gosta da astrologia se tornar um membro do canal. Todas as semanas vídeos exclusivos para os dois níveis. Vamos conversar sobre esse trânsito de Júpiter no signo de Câncer para cada um dos ascendentes. Antes de começar falando sobre o signo de Áries, vou fazer pequenas recomendações para você aproveitar melhor a influência desse trânsito. A primeira recomendação é que você compreenda, entenda, saiba pelo menos qual é o seu momento pela revolução solar. Qual é o seu ascendente da revolução solar? Porque se ele for Peixes, Sagitário ou mesmo signo de Câncer, vai ter uma relação direta com Júpiter nesse trânsito. E você pode receber aí algumas das influências, mesmo que o seu ascendente natal não tenha uma relação direta. Há poucas semanas eu fiz um vídeo explicando quais são os trânsitos que são importantes para você considerar ao observar o movimento do céu. Se você não assistiu, pega aqui em cima no card para você assistir esse vídeo, porque ele realmente é muito importante e não são todos os trânsitos que têm a mesma relevância para todas as pessoas. Outra recomendação que eu faço é que você assista o primeiro vídeo que eu fiz sobre o trânsito de Júpiter no signo de Câncer, porque ali eu falo dos momentos em que Júpiter vai ficar invisível no céu, combusto pelo Sol, no momento que ele vai estar no movimento retrógrado e também de alguns aspectos que ele terá durante esse trânsito no signo de Câncer. Esses momentos são realmente importantes para você conseguir entender quando a influência fica mais visível de maneira geral e quando ela está mais fechada. Por exemplo, no momento da combustão, o planeta fica invisível. Esse benefício todo de Júpiter exaltado no signo de Câncer ficará invisível no céu. Então você precisa levar em consideração que o trânsito ele não tem uma fluência retilínea, sempre a mesma coisa. Ele vai ter alguns momentos oscilantes ao longo de todo esse período. E vamos lá para não perder mais tempo. Se você tem um ascendente no signo de Áries, você tem Júpiter transitando na quarta casa, mas ele tem domínio, regência, nas casas 9 e 12. Como regente da casa 9 e posicionada na casa 4, ele movimenta os assuntos relacionados a estudos. É importante você saber que a quarta casa é uma casa angular. As casas 1, 4, 7 e 10 têm uma relevância em destaque nas suas experiências pessoais. Qualquer planeta que esteja ali na sua carta natal ou que esteja transitando em um desses pontos vai ter uma indicação potente em termos de eventos. Mesmo que na quarta casa para Áries, forma-se ali uma quadratura. Isso só indica que muitos dos movimentos do tema não têm uma relação direta com a atitude do nativo, com a sua atitude, mas elas se desenrolam a partir de movimento de terceiros, de influência do meio. Como, por exemplo, como regente de casa 9, estando na casa 4, viagens em família podem acontecer, mas você pode também ter um momento bastante interessante para a questão de estudos. Se você estiver em uma fase do seu conhecimento onde deseja se aprofundar, se especializar, esse pode ser um dos assuntos presentes no momento. Outro ponto é que o signo de Câncer é um signo da água e ele tem uma característica mais yin. Durante esse período é provável que você que tem um ascendente em Áries esteja um pouco mais fechado, buscando um pouco mais de sentido para a sua experiência pessoal. Por isso esse contato entre casa 9 e casa 4 movimenta um pouco das buscas relacionadas à espiritualidade, à religiosidade ou mesmo a busca pelo autoconhecimento. É realmente uma posição bastante importante para você que tem um ascendente no signo de Áries, mas também tem uma relação direta com os assuntos relacionados a viagens e cultura internacional. Se for de seu plano viajar, esse momento ele pode desenvolver esse assunto. Como regente de casa 12, Júpiter transitando na quarta casa, realmente ele vai trazer bastantes descobertas pessoais. Sendo regente de casa 9 e casa 12, busca pelo sentido da vida, entender qual é o fluxo da vida, sua missão, se tornam mais importantes durante esse período. Mas no nível prático, os temas que mais se movimentam são os relacionados a viagens, mudanças de residência, assuntos imobiliários de uma maneira geral
e também os assuntos relacionados ao ambiente familiar. Mantenha atenção nas posições dos planetas em outros signos para você entender como os temas vão se desenrolar também. Se você tem um ascendente no signo de Touro, Júpiter está transitando na terceira casa, que é a casa dos irmãos. Mas ele tem domínio sobre as casas 8 e casa 11, para você que tem um ascendente no signo de Touro. Casa 3 é uma casa dos irmãos e envolve também o seu plano da rotina, o seu dia a dia. Quando Júpiter transita por essa casa, ele tende a melhorar um pouco o campo da organização. É bom também para os estudos, mas aqui mais relacionados aos estudos práticos. Nada muito grandioso como uma formação universitária, um mestrado ou doutorado. Pode ser interessante também para avanço na vida de algum irmão, melhoria de condições, e essa também é uma posição que melhora um pouco o campo das viagens. No entanto, as viagens mais curtas ou viagens cotidianas. Sendo um regente de casa 11, casa das esperanças e proteções, essa é uma posição muito favorável. Porém, a terceira casa, onde Júpiter em Câncer estará transitando, é uma casa cadente. As casas cadentes não movimentam eventos muito significativos ao longo da vida. Observe se há outros planetas posicionados em pontos que puxam a atenção para as casas angulares e ativam um pouco mais o movimento em eventos marcantes da sua experiência de vida. Se você tem um ascendente no signo de Gêmeos, Júpiter estará transitando na sua segunda casa, é uma casa do dinheiro, da substância material. Essa é uma posição boa, abundante, próspera para a casa de finanças, mas é muito mais interessante se houver um planeta posicionado ali, ou o lote da fortuna, porque Júpiter exaltado transitando sobre o lote da fortuna ou algum planeta pode realmente melhorar as condições de abundância e prosperidade. Lembre-se que Gêmeos e Câncer não formam um aspecto entre si, eles estão um ao lado do outro, e toda vez que o trânsito acontece dessa forma, há uma indicação de movimento a partir de condições externas e não necessariamente própria da vontade do nativo. Por isso, um trânsito de Júpiter na segunda casa pode ser uma indicação de sorte, ou mesmo de ganho de presentes, ou melhorias, avanço em condições por benefícios em salários, benefícios recebidos no ambiente do trabalho, ou outras questões que de uma forma aleatória melhoram as suas condições financeiras de uma maneira geral. No caso de Gêmeos, Júpiter tem regência na casa 10, casa do signo de Peixes, e na casa 7, que é a casa de relacionamento a dois, parcerias e sociedades. Esse é um trânsito realmente bastante auspicioso para as questões profissionais. Como eu disse para você, podem acontecer algumas mudanças que melhorem as suas condições materiais de uma maneira geral, mas que venham por meio de outras pessoas, como uma nova proposta de trabalho, uma proposta de parceria, ou mesmo alguém te ajudando a avançar, a melhorar as suas condições profissionais. Aproveite, esse é um trânsito realmente auspicioso em condições materiais. Você pode até tentar um pouquinho da sorte. Para você que tem um ascendente no signo de Câncer, Júpiter estará transitando na sua primeira casa. Essa é uma posição que abre os horizontes para perspectivas bastante diferentes. É um momento em que você ganha muito em percepção da vida. Pode ser também uma indicação de um período de busca por autoconhecimento e a expansão relacionada ao campo da espiritualidade. Júpiter é um significador de Deus e esse momento de trânsito ele pode abrir os seus horizontes para entendimento maior sobre a sua vida, a sua missão, o entendimento pessoal de uma maneira marcante. No entanto, a primeira casa também representa o corpo. Júpiter, em uma condição de exaltação na primeira casa, aumenta um pouquinho. Tenha cuidado com a alimentação para não engordar. Mas é realmente muito auspicioso para melhorar as condições físicas. Se você estiver em um momento da sua experiência astrológica bastante relacionado a Júpiter e estiver passando por alguma dificuldade no âmbito de saúde, Júpiter em Câncer tem possibilidades ótimas de cura e melhoria no quadro geral da saúde. É também um ótimo indicador da sorte. A primeira casa é a mais importante da carta. Quando um planeta, a fortuna maior, transita em um ponto de exaltação nessa casa, ele abre as possibilidades de sorte de maneira geral, proteção e realmente é uma condição altamente favorável. Tenha atenção a esses momentos em que Júpiter ficará invisível pela combustão na quadratura a Saturno logo no início do ciclo e também no movimento retrógrado que ocorre desde novembro
até o mês de março de 2026. Esses períodos diminuem um pouco o potencial benéfico de Júpiter mesmo na sua exaltação e é necessário ter cautela aos exageros ou excesso de otimismo. Júpiter tem domínio para você de ascendente em Câncer na 6ª casa e na 9ª casa, que envolve a religião, a espiritualidade e o conhecimento maior. Pode ser um período interessante para todos esses assuntos que envolvam a busca do conhecimento, uma certificação, um diploma, um aprofundamento, buscar por um mestre ou uma orientação espiritual e, de qualquer maneira, mesmo sem nenhum esforço, o ano traz muita informação e crescimento pessoal. Mas como um senhor da 6ª casa, o que ele traz mesmo é um avanço e melhoria nas condições de qualidade de vida. Mas mantenha atenção nesses momentos mais críticos para você não exagerar na dose da alimentação e não escorregar com qualquer tratamento que esteja fazendo. Se você tem um ascendente no signo de Leão, Júpiter em Câncer estará transitando na sua 12ª casa. Esta não é uma casa muito auspiciosa para o trânsito de Júpiter exaltado. No entanto, como a exaltação é uma dignidade essencial, ela garante uma proteção sobre qualquer mal. A casa 12 é a casa dos inimigos ocultos, dos ataques silenciosos, mas você de ascendente Leão estará protegido. Procure não tomar atitudes que o deixem vulnerável nesses momentos em que Júpiter ficará invisível pela combustão, no movimento retrógrado, na quadratura com Saturno ou num contato mais adverso com Marte. Nesses momentos, o potencial benéfico de Júpiter diminui e você fica um pouquinho mais vulnerável em termos de proteção espiritual. Para você de ascendente Leão, Júpiter tem domínio na casa 5 dos filhos e também na casa 8, que representa os assuntos relacionados à morte, ao dinheiro do companheiro e às crises e problemas para resolver. No entanto, como ele está transitando na 12ª casa, não é mesmo um momento para se solucionar grandes coisas. Mas eu recomendo a você de ascendente em Leão pegar leve com as dívidas. E se já houver dívidas em aberto, abre-se um campo para negociação. Mas sempre nos melhores momentos do trânsito de Júpiter no signo de Câncer. Tenha atenção para não exagerar com gastos. Atenção a um otimismo muito elevado. Se você tem filhos, a 12ª casa se torna a 8ª, os problemas relacionados aos filhos. Mas como Júpiter fica exaltado nessa casa, ele protege um pouco os problemas relacionados aos filhos ou os problemas que os filhos podem vivenciar. Mas de qualquer forma é necessário manter cautela para não se deixar vulnerável. Não tome atitudes de risco nesse momento. Agora observe se outros planetas estão posicionados em signos que aproveitam melhor esse trânsito de Júpiter, porque é nessa casa onde esse planeta está que você terá um benefício maior desse trânsito. Se você tem um ascendente no signo de Virgem, Júpiter em Câncer transita pela sua casa 11. A casa 11 é a casa da proteção dos maiores, das pessoas mais elevadas e até de um campo mais invisível. Realmente é muito bom quando Júpiter no signo de Câncer transita por esse ponto, porque ele cria uma condição de proteção e melhora também as condições de remuneração sobre o seu trabalho. Pode ser um período exatamente abundante. Para você de ascendente em Virgem, Júpiter tem regência na 4ª casa do ambiente familiar, dos assuntos imobiliários, posses imobiliárias e também da terra. Mas tem também o domínio na 7ª casa, no signo de Peixes. Esse trânsito de Júpiter em Câncer na 11ª casa pode ser realmente benéfico para o seu cônjuge, caso você tenha um parceiro, um namorado ou namorada. Mas sendo regente de casa 7 e estando na 11, também indica que você receberá apoios de outras pessoas. Atitudes de outras pessoas do ambiente externo de uma maneira geral podem te beneficiar em ganhos, ajudas, proteções, mas se você de ascendente em Virgem tiver planos de contato com a terra, ampliação das suas propriedades imobiliárias, esse pode ser realmente um momento auspicioso. Atenção ao momento da conjunção entre Júpiter e Vênus, que acontecerá no mês de agosto. Esse momento é muito auspicioso e garante bastante prosperidade para os assuntos das aquisições e melhorias também nos recebimentos de salários, aumento de salários, benefícios sobre o trabalho. Se você tem um ascendente no signo de Libra, Júpiter em Câncer transita pela sua casa 10. E claro, a casa 10 como uma casa da ocupação, esse trânsito pode significar mudanças para melhor no estado da sua realização profissional. Mesmo que Júpiter não tenha uma relação direta com a popularidade, ele é a fortuna maior. E estando na casa 10 em exaltação, ele indica momentos marcantes para você durante esse período. Se você estiver em algum momento de profecção do ascendente na casa 10,
ou mesmo se o seu ascendente da revolução solar aponta para o signo de Câncer, você pode ter realmente muitos benefícios durante esse período no âmbito profissional. É um momento próspero. Mas se você tem um ascendente em Libra, Júpiter tem domínio sobre a terceira casa, casa dos irmãos, a casa da rotina, das pequenas viagens e da aplicação mais prática da espiritualidade. Quando ele transita em Câncer na casa 10, há um aumento de sensibilidade e de percepção que podem ser benéficos para a aplicação diária da sua rotina mais espiritualizada. Júpiter também tem o domínio na sexta casa, que envolve os assuntos relacionados a doenças e preocupação. Mas como Júpiter transitará exaltado sobre sua casa 10, ele abre um caminho bastante fácil para amenizar qualquer tipo de doença, melhorar tratamentos e ainda melhorar a solução das suas preocupações cotidianas, especialmente se alguma delas tem relação direta com o campo jurídico. Se você tem um ascendente em Escorpião, Júpiter em Câncer está transitando na sua 9ª casa. Eu disse no vídeo anterior que o trânsito de Júpiter em Câncer é realmente muito benéfico para quem tem um ascendente em Escorpião e para quem tem um ascendente no signo de Peixes, mais ainda. Para quem tem um ascendente no signo de Escorpião, com Júpiter transitando pela 9ª casa e exaltado, há um momento muito auspicioso para ganho de percepção no campo da espiritualidade, assuntos relacionados ao campo mediúnico se beneficiam muito, é um momento bastante satisfatório se as suas atividades envolverem esse campo místico ou das terapias holísticas. Ele avança bastante não só com o conhecimento, a percepção interna, um jogo realmente muito profundo que tende a ser muito benéfico. Porém, a casa 9 tem outros temas, como viagens também e os estudos por meio das universidades. Júpiter também é um significador do estudo superior. Você que tem um ascendente no signo de Escorpião pode se beneficiar bastante desse trânsito para aprimorar os seus conhecimentos, ou ainda expandir os seus horizontes para outras culturas. Como um regente de 5ª casa do âmbito criativo e também dos filhos, esse trânsito pode ser realmente fértil. Se você estiver pensando em ter um filho, esse período pode ser auspicioso. No entanto, a casa 5 indica também a geração de vida para os projetos realmente importantes, dar vida a um processo criativo. E esse é um trânsito realmente auspicioso com o regente da 5ª casa na 9ª casa. É um momento muito profundo para você de ascendente em Escorpião. Não só profundo, como muito realizador, propenso a muitas alegrias durante esse período. Se você tem um ascendente no signo de Sagitário, Júpiter é o regente do seu corpo, mas ele está posicionado no 8º signo a partir de Sagitário. Esse signo não é um ponto muito auspicioso, pensando nos seus principais assuntos que envolvem crises, assuntos relacionados à morte, partilha de bens e ainda dos recursos do companheiro. Como o Câncer não forma um aspecto direto com o signo de Sagitário, os movimentos relacionados a esses temas muito provavelmente vêm por meio de terceiros. E além da sua primeira casa, Júpiter tem domínio sobre a 4ª casa. No entanto, relacionado à casa 8, onde ele está posicionado no signo de Câncer, é provável que assuntos familiares relacionados a partilhas ou mesmo crises no âmbito familiar ou com temas imobiliários tem um movimento durante esse período. Júpiter é um grande benéfico e ele está em um ponto da sua exaltação. Nos melhores momentos de aspectos ao longo desse trânsito, você pode ter uma janela para buscar alternativas e solucionar problemas marcantes nesses assuntos. Evite os períodos em que ele estiver combusto, no movimento retrógrado e na quadratura com Saturno. Embates grandes podem ficar presentes durante essa fase e você se sentir um pouquinho mais desprotegido. Evite também gastos excessivos. Fique atento ao excesso de otimismo. A casa 8, ela envolve dinheiro do ambiente externo, como por exemplo o dinheiro de um banco. Talvez seja um momento interessante para refletir se é necessário tomar um empréstimo, ajudar um companheiro nas suas aspirações financeiras. A atenção aqui deve ser para os exageros. Dos 2 domicílios de Júpiter, Sagitário é um que não se beneficia tanto quanto Peixes. No entanto, como Júpiter transita exaltado na 8ª casa, alguns benefícios do âmbito financeiro podem vir por meio de terceiros. E se você tem um ascendente no signo de Capricórnio, Júpiter em Câncer estará transitando na casa 7, a casa do outro, do ambiente externo. De maneira geral, já leva os seus horizontes lá para fora. Se houver planos de viagem, esse é um bom momento para realizá-las. Podem ser altamente prósperas, realizadoras e ainda trazendo perspectivas muito diferentes em contato com culturas estrangeiras. Mas se você for casado ou estiver em um relacionamento, Júpiter transitando por essa casa pode ser realmente mais benéfico para o seu companheiro do que para si próprio.
Atenção especial se houver alguma crise em um relacionamento. Apesar de Júpiter estar exaltado sobre esse tema, os momentos mais difíceis desse trânsito de Júpiter podem acentuar um pouco mais a crise e desproteger a relação. Júpiter tem domínio na sua terceira casa e também na 12ª. E esse é um trânsito no qual você deve ter cautela se estiver em meio a alguma disputa, disputando juridicamente com alguém ou concorrendo, disputando uma vaga, disputando algo com alguém. Porque além de Júpiter estar na 7ª casa, dando poder para o seu concorrente, para o seu adversário, para o seu inimigo declarado, ele tem domínio na 12ª casa, onde estão aqueles inimigos, aqueles adversários não declarados, aqueles que você não conhece ou que agem na surdina. Júpiter, tanto na casa 7, dá mais poder para quem está do lado de fora do que para si. Mas observe se há planetas no signo de Peixes, no signo de Escorpião, no signo de Touro ou mesmo no signo de Virgem, que são signos onde os planetas ali estarão recebendo trígonos ou sextis desse trânsito de Júpiter no signo de Câncer. E nessas casas sim, nesses assuntos sim, você pode ter algum benefício durante esse momento. Então não desanime, você de ascendente no signo de Capricórnio. Se você tem o ascendente em Aquário, Júpiter em Câncer está transitando na sua 6ª casa. Olha, garante aí uma proteção e sorte nos assuntos relacionados a doenças. Se você estiver realizando um tratamento, pode se beneficiar bastante dessa influência e conseguir a cura. Ou se estiver também buscando reorganizar sua vida e melhorar as suas preocupações cotidianas. Júpiter sempre protege, mesmo nas casas cadentes. Mesmo que ele não tenha uma configuração altamente próspera e profunda em uma dessas casas, pelo menos ele te protege e garante aí que algumas coisas interessantes possam melhorar o conforto, a qualidade da vida, o estado da saúde ou mesmo aliviar algumas preocupações. Para você do ascendente no signo de Aquário, Júpiter tem domínio nas suas casas 11 e casa 2. Casa 2 os assuntos financeiros, e com Júpiter na 6ª casa não é um quadro muito auspicioso. Pode ser uma indicação de alguns gastos necessários com a sua infraestrutura. E tendo domínio sobre a casa 11, talvez algum apoio, melhoria de condições nas questões de infraestrutura, melhorias de qualidade de vida ou cura para doenças, possa vir por meio de terceiros, por meio de amigos e ajudas complementares. E para você que tem um ascendente em Peixes, realmente esse é o signo que mais se beneficia desse trânsito, porque Júpiter tradicionalmente tem domicílio noturno no signo de Peixes e está transitando exaltado no signo de Câncer, 5 signos a partir de Peixes, a casa da boa fortuna. No sentido físico, Júpiter transitando nessa condição é realmente auspicioso, alegre, indica sorte, aumento, fertilidade, uma ótima posição. Ele também tem domínio na sua casa 10, do signo de Sagitário, onde há ali a indicação dos assuntos relacionados ao trabalho. E como está transitando em uma casa auspiciosa, pode ser realmente um bom momento para aplicar a sua criatividade em novos projetos. Se já há projetos novos, esse é o momento de dar vida, lançar esses projetos para o mundo. Acréscimo de sorte pode vir no sentido de encontro ou identificação de algumas habilidades. Pode ser realmente auspicioso, como eu disse, para as questões do trabalho, mas também para viagens, diversão, entretenimento e sorte de uma forma geral. É um período no qual você se sente um pouco mais criativo e pode até experimentar algumas ousadias também nas suas aspirações de maneira geral. Mas todos vocês de ascendente em qualquer um dos signos, se tiverem planetas posicionados no signo de Peixes, podem se beneficiar nos assuntos relativos a esses planetas, pois é nesse momento que o Júpiter transitará em trígono a esse ponto. Dois signos que realmente têm grandes benefícios durante esse trânsito de Júpiter no signo de Câncer são exatamente o signo de Câncer e o signo de Peixes. Observe em sua carta se há planetas em algum desses signos, porque ao longo desse 1 ano do trânsito de Júpiter no signo de Câncer, ele transitará em trígono a esse ponto da tua carta no signo de Peixes e em conjunção a esse ponto no signo de Câncer quando houver. Esses são os pontos mais auspiciosos e que vão poder sentir mesmo um grande benefício, prosperidade, proteção e sorte desse trânsito de Júpiter aqui no signo de Câncer. Eu espero ter atendido às expectativas de vocês.
na medida do possível, trabalhar com astrologia natal em um vídeo do YouTube é realmente muito limitado. Eu aconselho a você buscar pela orientação de um profissional astrólogo, se o seu interesse for entender não só o trânsito de Júpiter no signo de Câncer, mas qual é o planeta que tem uma importância para o seu momento. Nem todos os trânsitos são importantes para todas as pessoas. Assista o vídeo que eu deixei aqui no card para você entender sobre como identificar quais são os trânsitos importantes para o seu momento. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Até nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo.